Boa noite a todos, sejam bem-vindos, a paz do Senhor a todos vocês, e que Deus possa nos abençoar nessa noite. Nós possamos crescer um pouco mais no entendimento da palavra de Deus, porque é assim que Jesus, Ele estabelece o seu reino na terra, através disso, né? Ele vem, traz o reino, a gente se arrepende, usufrui da graça, somos preparados para as boas obras que Cristo preparou para nós, e a gente vai crescendo no conhecimento, e quando crescemos no conhecimento, crescemos também em graça. Deus multiplica a graça, Deus multiplica as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Agora nós precisamos estarmos aqui no culto com aquele foco de fazer um culto para Deus, adorar a Deus, alegrar o coração de Deus. Deus, Ele gosta, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E hoje nós vivemos aí um momento tão gostoso na parte da manhã e agora com vocês. Esses dois cultos, eu tenho certeza que estão sendo anotados pelo Senhor nos céus e que Ele receba o que nós temos de melhor para oferecer a Ele. Amém? Deixa eu perguntar, tem alguém pela primeira vez hoje? Ali a irmã, o irmão, né? Quem mais? Alguém pela primeira vez? Eu estava agora ali, pastora Fabiana, leva lá então, de presente para eles. Eu vou dar também um para a senhora, que a senhora veio, eu não dei nada para a senhora. Leva ali os 3 ali e abençoa. Eu vou dar um para a senhora também, viu? Que a senhora voltou hoje, né? Veio acompanhar a filha. Vai, distribui aí, filhinha, vai lá. Dá um para... tem quantos aí, filhinha? Esse livro é de um amigo meu, Inteligência Espiritual, pastor Fabrício Moura, né? Entrega um para aquela moça de preto lá atrás. Isso. Entrega esse aqui, filhinha, vai lá. Isso. Tem mais um ali sobrando. Quem eu não entreguei, que é da igreja, me manda um zap depois que eu arrumo para você. Me manda um zap que eu vou arrumar um para você. Amém, Jesus? Fica aí as boas-vindas aí dos nossos irmãos, aos nossos irmãos. Digam graças a Deus. Irmãos, vamos entrar na mensagem. Olha, nós vamos hoje aprender um pouco sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós, na segunda-feira passada e retrasada, nós tivemos ali um momento com Deus, num lugar retirado, onde nós nos consagramos a Deus e ficamos ali orando para a glória de Deus. Isso, tá, pessoal? Estou falando porque foi feito com a igreja foi comunicada às 6 da manhã, às 9, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas. E Deus falou muitas coisas conosco, e uma das coisas que Deus falou conosco foi sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Deus nos deu esse estudo para que nós fizéssemos, para que nós trouxéssemos a vocês sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos aprender sobre a igreja de Éfeso, vamos aprender sobre a igreja de Esmirna, que morreram muita gente para que o evangelho chegasse até nós. Vamos aprender sobre a igreja de Pérgamo, que casou com Constantino, e um casamento ruim, onde começou a entrar coisas dentro da igreja que não deveriam de entrar. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que foi uma igreja conhecida, o nome significa, né? Sacrifício contínuo. Ou seja, é aquela igreja que deixou de fazer adoração a quem é de direito, para fazer adoração a ídolos. Depois tivemos a igreja de Sardes, que foi aonde veio aí o protestantismo, aonde surgiu Lutero, e a igreja começou a retomar com os remanescentes. Depois veio a igreja da Filadélfia. A igreja da Filadélfia foi a igreja que mais esteve nas mãos do Senhor. Então é importante aprender sobre ela também, porque nós vamos entender o contexto da igreja no sentido hoje para nós. E também, irmãos, tivemos a igreja da Laodiceia. Entre tantas que tinham naquela região da Ásia Menor, o Senhor Jesus escolheu essas 7. E dentro dessas 7, Ele traz recados para nós. E esses recados, irmãos, são de suma importância para as nossas vidas. E eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra de Deus, que o Senhor possa nos usar pela misericórdia dEle, trazer um pouco do conhecimento dEle para vocês,
e depois a gente vai cear aqui, e vai acontecer o que aconteceu de manhã. A glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Amém, Jesus? A glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Então você pode nos acompanhar através do slide ali. Essas 7 igrejas, a base bíblica delas é no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Se você trouxe a sua Bíblia, na hora que eu começar a ler ali os textos bíblicos, você pode acompanhar aí. Amém, Jesus? Então vamos começar. As 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja, qual é? A igreja de Éfeso. Esse estudo apresenta uma visão de Cristo a respeito da igreja desde o Pentecoste até o arrebatamento. Esse estudo traz isso para nós, porque a igreja ela foi instituída no Novo Testamento. E ela vem do Pentecoste até o arrebatamento. Essas 7 igrejas representam 7 períodos da igreja. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, um período, falando de período, depois eu vou explicar melhor isso. Nós estamos vivendo hoje o período da igreja da Laodiceia. Quando você começar a estudar sobre a igreja da Laodiceia, você vai ver, irmãos, que é motivo da gente se preocupar e muito. A igreja da Laodiceia foi uma igreja que não teve um elogio da parte de Deus. A igreja da Laodiceia, falando de período, é o período que nós vivemos hoje. E está muito sério a coisas na igreja. Não só na igreja templo, mas na igreja pessoa também. As coisas não estão fáceis. E se a igreja não mudar, porque a gente vai ver aqui que o Senhor sempre chama a igreja para o arrependimento. Se a igreja não se arrepender, se a igreja não mudar, Jesus volta, irmãos, e essa igreja fica para a grande tribulação. É muito sério isso. Porque uma das coisas que Deus fala para a igreja da Laodiceia é assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a coisa muda. Porque eu entro e eu ceio com ele e ele vai cear comigo. Quando nós trouxermos essas igrejas para vocês, você vai ver que Jesus vai se apresentar. Você vai ver que Jesus vai elogiar algumas. Jesus vai criticar algumas, não todas, porque a igreja da Filadélfia ele não critica. Jesus vai criticar. Jesus vai chamar a igreja para um arrependimento. Jesus vai mostrar que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos escolher se queremos ou não ouvi-lo. Se nós não ouvirmos a Jesus, nós teremos uma consequência da nossa desobediência. E se nós ouvirmos a Jesus, Ele tem a recompensa para aqueles que ouvem e obedecem a sua palavra. Então tudo isso a gente vai ver aqui nesse estudo. No próximo slide diz assim, segundo alguns teólogos e pregadores renomados, as 7 igrejas do Apocalipse são mencionadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, com os seguintes propósitos. O primeiro propósito é o propósito contemporâneo, ou seja, você pode ler esse texto, você pode estudar sobre a igreja de Éfeso num contexto contemporâneo, falando da época que ela existiu. Mas você pode também estudar colocar o terceiro propósito, é o propósito cronológico, que fala sobre o período da igreja. Que cada uma dessas existe um período do Pentecoste até o arrebatamento. Agora, o que eu quero trazer para nós hoje é esse propósito geral. O que é esse propósito geral? Esse propósito geral está falando do quê? A igreja, tudo que Jesus fala através da igreja, é aplicado também a nós. Como pessoa, como igreja, como membros do corpo de Cristo, é aplicar também como igreja nesse período. Por quê, pastor? Porque embora nós estejamos no período da igreja da Laodiceia, nós podemos ser a Filadélfia hoje. Nós podemos aprender com o erro de Éfeso. Nós podemos ter, irmãos, aquela fé que Esmirna teve de ir até o fim, até mesmo derramando sangue. Porque a igreja de Esmirna, por exemplo, onde morreu muita gente, para que o evangelho continuasse,
né? Pessoas que pagaram com a própria vida, e o próprio Senhor Jesus falou que não ia preservá-los, que eles iam morrer a primeira morte, mas eles não iriam morrer de maneira nenhuma a segunda morte. Essa igreja de Esmirna, para você entender esse contexto geral, ela se cumpre nos dias de hoje. Aqui no Brasil é uma bênção pregar o evangelho, mas tem lugar que as pessoas estão pagando com sangue ainda. Tem lugar que as pessoas, irmãos, estão ainda sendo degoladas por amor a Cristo. Então eu estou trazendo uma ideia da igreja de Esmirna, lá do ano 100, depois de Cristo, tão atual como hoje. Então hoje também nós temos a igreja da Filadélfia. Nós temos pessoas, irmãos, que são fiéis à Escritura. Nós temos pessoas que são fiéis à palavra de Deus, que estão verdadeiramente nas mãos do Senhor. Pessoas que examinam as Escrituras, pessoas que amam a palavra de Deus, mesmo tendo pouca força, não negam o nome de Jesus por nada, que não negociam a sua fé, como eles não negociaram a fé deles. Nós temos essa igreja hoje também. Nós temos a igreja que protesta, porque hoje tem uma ideia, irmão, não, se o seu líder está errado, é o seu líder, você tem que respeitar. Você tem que respeitar qualquer pessoa, mas concordar e caminhar, você tem que caminhar porque está caminhando com Cristo, irmão. Que história é essa? Você não é rebelde se você não caminhar com uma pessoa que não está caminhando com Cristo. Você é rebelde se você seguir um cego, você vai cair com ele no mesmo buraco, irmãos. A gente tem que entender uma coisa: antes de qualquer cobertura, a primeira cobertura que nós temos que ter é a cobertura do Senhor, é a cobertura de Deus. Porque existe desculpa eu falar, mas existem algumas pessoas que querem fazer igual o meu pai falava no passado. Olha o que meu pai dizia: faz o que eu mando, mas o que? Não faz o que eu faço. O que Deus fala para aqueles que são de Jesus? Para mim e para você, eu estando aqui na minha posição e você estando aí, onde Deus te colocou, é o lugar melhor que Ele tem para você. Ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo do quê? Dos fiéis. Aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja, porém, ele deve ser o quê? Irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, não espancador, não dado ao vinho. Não que uma pessoa que erre, ela não possa se reerguer, não é isso. Mas eu estou falando daquela pessoa que erra e fala: não estou nem aí, se quiser é assim mesmo, papapá. Não siga, está errado, caiu. Ore por ele, chore por ele, ofereça ajuda se você puder, mas não é mais luz para você, não serve mais como luz para você. E aí você tem que orar a Deus e falar com Jesus, irmão, e falar com Deus. Essa igreja de Filadélfia existe até hoje, existe até hoje, existe até hoje. Então, nessa visão geral, eu quero trazer para você o que? A ideia de que a igreja, ela pode ser aplicada para o dia atual. Você pode reter o que é bom da igreja, você pode observar quem se apresenta à igreja, você pode ouvir as críticas que o Senhor Jesus fez contra essa igreja, você pode ouvir os elogios, que são as obras que Ele aprovou, e você pode reter tudo aquilo que Deus está mostrando aqui na sua palavra e trazer para a sua vida. E você vai conseguir fazer ele sorrir. Tem uma coisa que eu tenho orado para Deus: Deus, eu quero fazer o Senhor sorrir. Eu quero fazer o Senhor sorrir, Pai. E quando que Ele vai sorrir? Ele fala, lá em Isaías, fala no capítulo 53, versículo 11, se eu não me engano. Ali diz assim, que Jesus viu o trabalho da sua alma e Ele ficou satisfeito. Quando você fica satisfeito, você não abre um sorrisinho assim, mesmo que seja de lado de boca, assim, você não abre aquele sorrisinho gostoso, né? E a obra dele não acabou, Ele mandou que nós continuássemos a obra dele. Então, se nós fizermos a obra dele, irmãos, do jeito que Ele assim determina na sua palavra, nós não somos perfeitos. Você pode ver, a igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas não negava o nome dele. A pessoa firmada ali, não abro, não negocia a minha fé,
você pode ter certeza que Jesus vai olhar para você e vai sorrir. Satanás vai tentar você, você vai ficar na palavra e Jesus vai sorrir. O inimigo vai vir contra você, você vai se firmar na palavra e Jesus vai sorrir. Jesus vai estar sempre sorrindo. Por quê? Porque ele não tem maior gozo do que ouvir dizer que os seus filhos andam na verdade. Que os seus filhos andam na verdade. Igreja de Éfeso, propósito geral, aplicação para os dias de hoje. Aplicação como profético para os dias de hoje. No próximo tópico, o período da igreja. Aqui um pouco da história só. A igreja de Éfeso foi fundada no ano 33 depois de Cristo e perdurou até o ano 100 depois de Cristo, vivendo um período de 67 anos. Aqui tem uma coisa importante para falar. O que, pastor? Essa igreja teve um início e teve um fim. Eu vou falar uma coisa para vocês, para que nós possamos pensar um pouco naquilo que Deus dá na nossa mão. Existem pessoas que Deus dá algo na mão dele e tem um início e tem um fim. Mas por que teve esse fim? Você vai ver no texto, Jesus, quando ele falou, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, como você caiu. Você não era assim. Arrependa-te. E volte à sua missão. A praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente te tirei e tirarei o quê? O seu lugar. Tirarei o seu castiçal. Irmãos, uma coisa é alguém pegar e tocar em você e tirar o seu lugar. Se acontecer isso, você nunca vai perder o que Deus te deu. Porque quando José recebeu uma túnica colorida, quem deu para ele? O pai. Ele perdeu ou não perdeu? Perdeu. Quem tomou dele? Os irmãos. Aí o José estava lá no Egito já. Aí ele recebeu uma outra túnica, que foi uma túnica dada por Potifar. Mas aí a mulher dele foi, colocou os olhos de José, inventou uma mentira, queria se deitar com José. E o José, por amor à palavra de Deus, por respeitar a Deus e o Senhor dele segundo a carne, o que ele fez? Ele fugiu. A mulher inventou uma história e está o José na cadeia. José perdeu a túnica ou não perdeu? Sim ou não? Sim. Só que o José não perdeu o que Deus deu para ele. Ele não perdeu porque ele foi bênção onde ele foi colocado. A bênção na sua vida não está no lugar, está em você. Se tu uma bênção, irmãos, quando você é uma bênção onde Deus te levar. Você vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença. Então, se alguém tomar sua túnica, se alguém te prejudicar, se alguém puxar o seu tapete, você pode ter certeza de uma coisa: você não perde o que Deus deu para você. Você não perde o que Deus deu para você. Teve 67 anos de igreja. A responsabilidade dessa igreja estava nas mãos de quem? Das próprias pessoas que compunham aquela igreja. Principalmente na mão da liderança. E daquelas pessoas que estavam ali apoiando a liderança. Irmãos, uma pessoa que está na frente de um trabalho, ele tem que ser muito, mas muito íntimo de Deus. Porque senão, aquilo que Deus deu para perdurar na vida dele, e na vida dos filhos, e na vida dos outros que vêm, e na vida dos outros, pode ter um fim. E a responsabilidade não é de Deus, e nem de outra pessoa. Porque tem gente que gosta de terceirizar as coisas que perdem. A responsabilidade é unicamente da própria pessoa. Depois nós vamos ler esse texto, você vai ver que realmente casa com isso daqui. Porque o que é Éfeso hoje? Ruínas. Ruínas. O Senhor Deus, quando levantou Saul, ele falou assim, que Saul perdeu um reino, um reinado. Mas o que Deus queria fazer na vida do reinado de Saul, na vida de Saul? Ele queria que o reinado dele fosse perpétuo. Quando Deus levantou Davi, disse, nesse trono, nesse reinado,
não vai faltar mais sucessor. Mas por que não faltou sucessor no reinado de Davi? E no reinado de Saul, quando acabou, acabou. Deus tirou dele e passou para o outro. Porque o rei Davi, ele era um rei segundo o coração de Deus. O rei Davi, ele não tinha o coração de Deus, irmãos. O rei Davi tinha um coração dele, como você tem o seu e como eu tenho o meu. Mas quando o rei Davi, ele entendia a direção de Deus, ele agia segundo o que Deus trazia para ele. Isso é ser segundo o coração de Deus. A Bíblia diz, não andarão dois juntos se não houver comum acordo. E por isso que o rei Davi, ele falhou, ele caiu feio, mas você não vê ele permanecendo caído. Porque quando Deus falava com ele, ele entendia. E muitas coisas ele pagou até um alto preço. Mas você não vê ele cair no mesmo erro. Porque quem entende o coração de Deus, permanece no coração de Deus. Permanece na visão de Deus. E isso, irmãos, faz parte de um novo nascimento. Faz parte de uma pessoa que anda com Jesus. Por quê? A Bíblia fala para a gente permanecer nele. Se fala para a gente permanecer nele, é porque não é fácil não. Mas também não é impossível. A gente consegue. Não há um homem sequer que não erre. Mas quem erra e é de Deus, ele volta para Deus e permanece nele. Agora, quem não tem o novo nascimento, ele permanece no erro. A Bíblia fala que a pessoa que permanece no erro nunca viu Deus e nunca conheceu. Mas aquele que conhece a Deus, ele tem um Espírito de Deus sobre ele. Qual que é o papel do Espírito Santo? Convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo, ele foi enviado para andar com o pecador. Ou não? Ele foi enviado para convencer o pecador. A pessoa está lá, fez algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo vem e não acusa. Ele corrige. Aí a pessoa que tem juízo faz o quê? Ele faz a conversão. E o Espírito Santo continua conduzindo essa pessoa. Diga amém, Jesus? Continua dirigindo essa pessoa. Quando eu digo que o Espírito Santo veio para andar com o pecador, pode soar até errado essa frase, talvez eu formulei ela errado mesmo. Ele não veio para andar com o pecador, mas ele veio para se manifestar ao pecador, pronto. Para trazer o pecador para o caminho. E aí o pecador vai andar com o Espírito Santo. Diga amém, Jesus? Continuando, vamos lá. Cidade de Éfeso. Éfeso era situada na Ásia Menor, tinha como atração um centro comercial religioso. Para que possamos nos situar hoje, as ruínas da cidade se encontram na atual Turquia. Em Atos 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e encontra uns homens cristãos e pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo. Eles respondem que nunca haviam ouvido sobre o Espírito Santo e afirmam que foram batizados no batismo de João. O apóstolo Paulo, ouvindo isto, os rebatizam nas águas. Então, o Senhor derrama sobre eles o Espírito Santo. E com isso a igreja começa a crescer. É muito importante nós buscarmos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando foi para essa cidade, o apóstolo Paulo levou ali um conhecimento que eles não tinham. Cristãos da terra precisam buscar esse batismo com o Espírito Santo. Agora, como é que Deus vai derramar o odre novo, vinho novo, em odre velho? Como assim, pastor? Irmãos, nós precisamos nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Nós precisamos nos inclinarmos mais para as coisas de Deus. Nós precisamos caminhar com Cristo, falando entre nós hinos e salmos e cânticos espirituais. Nós precisamos orar. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos nos consagrar a Deus, nós precisamos andar na presença de Deus, se inclinando para as coisas espirituais, porque quando a gente se inclina para as coisas espirituais, a gente está abrindo a nossa vida para Deus nos encher. Nós precisamos buscar o conhecimento a respeito do Espírito Santo.
O Espírito Santo é de suma importância na vida da pessoa que está introduzido no reino de Deus. E quando eu falo reino de Deus, isso vai além do que o nosso momento aqui de culto. Quando eu falo reino de Deus, irmãos, você está no reino de Deus, você com o Espírito Santo, você vai ser uma bênção na sua casa. Você vai santificar o seu marido, minha senhora. Meu senhor, você vai santificar a sua esposa. Vocês vão temer a Deus e andar nos caminhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus, sendo guiados pelo Senhor. E qual que vai ser o resultado disso? Feliz será e te irá bem. Comerá do fruto do seu trabalho. Você vai ver a transformação de Deus na sua mulher. Você vai ver a transformação de Deus na vida dos seus filhos. Eles serão cheios do azeite de Deus. Você vai ver os filhos dos teus filhos, os seus netos. Você vai viver muito tempo, você vai ter longevidade e você vai ter prazer na vida que você vive. Você vai ter prazer nessa vida. Então Paulo chegou lá e falou assim: gente, vocês já ouviram falar do Espírito Santo? Ele falou: não, nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Mas vocês são batizados em quê? No batismo das águas, batismo de João. Ele falou: então eu vou ensinar vocês sobre o Espírito Santo e vou batizar de novo vocês nas águas. E quando vocês saírem das águas, vou orar para que Deus venha e batize você com o Espírito Santo. E assim foi. E o Senhor viu aquele povo que já estava se inclinando para as coisas de Deus, estava se convertendo. Deus veio e derramou o Espírito Santo sobre a vida deles. É muito importante, para ser uma igreja Filadélfia, é muito importante deixar com que a ação seja totalmente do Espírito Santo. Diga amém, Jesus? Totalmente do Espírito Santo. E aí eles começaram a crescer. Paulo continuou pregando e passa a incomodar alguns comerciantes que vendiam imagens da deusa Diana, conhecida como a deusa da fertilidade, sendo quase linchado pelos devotos da mesma, pois Paulo pregava contra a idolatria e as pessoas começaram a se converterem ao Senhor Jesus. Vamos ler o próximo. É interessante ver como é a vida de um pregador, de uma pessoa cristã, né? Pois ao mesmo tempo que ele se alegra com algumas pessoas que se rendem a Deus, ele também é rejeitado por outras que não abrem mão dos seus costumes religiosos e ganhos errôneos. Então se tornam verdadeiros matadores de profeta. O Paulo está lá pregando, irmãos, ele alugava um lugar e ele pregava, reunia as pessoas ali. Só que lá tinha um templo, que era o maior templo do mundo, que era o templo dessa deusa Diana. E o povo de Éfeso idolatrava essa deusa, que era conhecida como a deusa da fertilidade. E quando o Paulo pregava contra os costumes daquele povo. Imagina, ele lá naquela cidade, por isso que ele apanhou tanto. Ele lá naquela cidade pregando contra a idolatria, e o comércio lá tinha como envolvimento ali, comercial, a venda de deuses, a venda de imagens, de esculturas. E ele ali pregava para as pessoas: só um Salvador, só Jesus pode salvar, não há salvação em mais ninguém, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Irmãos, desculpe eu fazer uma crítica aqui à igreja. Na verdade, não leve como pastor fazendo uma crítica à igreja. Eu sou a igreja também. Mas Jesus, ele fez crítica à igreja. Hoje nós estamos fazendo um ambiente de culto para que as pessoas venham e se alegrem no culto. As pessoas estão buscando um culto para elas se alegrarem, para elas resolverem os seus problemas. Só que o que liberta de fato uma pessoa é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe o que eu vejo em Paulo aqui? Ele não negociava de forma alguma as suas convicções em Jesus. Ele não negociava a sua fé. De forma nenhuma ele negociava a sua fé. E eu fico apaixonado quando eu vejo ele fazendo isso, porque ele estava numa cidade em que aquela cidade adorava uma deusa, onde tinha o maior templo do mundo. Era como se fosse uma das maiores maravilhas do mundo. E o camarada chega lá, cheio do Espírito Santo, e fala para que aquele povo que adorava aquelas idolatrias parasse de adorar, porque aquela idolatria não salvaria ninguém.
Um dia perguntaram para mim, pastor, se o senhor for na Argentina, o pessoal tem costume de ir lá tomar um vinhozinho na hora do almoço. E é meio que falta de educação se você não aceitar. Eu falei, então eu vou ser mal educado. Porque eu entendo, irmãos, pela palavra de Deus, pela pregação, o dia que Deus me deu, eu entendo que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Então eu não tenho que procurar um lugar para eu ser aceito. Eu não tenho. Eu não tenho que mudar a minha essência para eu ser o quê? Aceito. Jesus não mudou a palavra do Pai para ele ser aceito. O Paulo não mudou a palavra do Pai para ele ser o quê? Aceito. Irmão, quando a gente prega a palavra de Deus nua e crua, verdadeira, a pessoa pode até não gostar, mas com o tempo ela vai lembrar que foi a pior decisão da vida dela não ter dado ouvido àquilo que ela ouviu. E ela vai entender um dia. Por quê? Porque geralmente quando a pessoa não gosta, é porque ela está presa àquilo que foi contestado. Aquilo que o Senhor trouxe para fazer daquela igreja melhor, para fazer daquele povo melhor. E ela não aceita. E a Bíblia fala, se você vê uma taça escoando, não pegue ela, não olhe, nem olhe, porque por trás dela tem uma serpente. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Nem tudo que convém, nem tudo que é lícito, convém. Para aquela pessoa que é de Jesus. Para aquela pessoa que é de Deus. Mas pastor, aí também fica esquisito. Falei, pois é, por isso que nós estamos vivendo um período da Laodiceia. Sabe o que a Laodiceia é? Morna. Igreja o quê? Morna. Sabe o que é a igreja morna? Você não sabe se ela... a igreja morna é uma igreja misturada com o mundo. Ela é de Jesus, mas ela aceita muita coisa do mundo dentro dela. E a Bíblia fala assim, irmãos, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Se torna inimigos de Deus quem é amigo do mundo. Claro que a gente não vai sair por aí julgando ninguém. Claro que a gente não vai sair para aí se achando melhor do que ninguém. Não é isso. O evangelho nunca é para atacar pessoas. Mas se existe uma coisa que pode prejudicar aquela pessoa, nós precisamos atacar aquela coisa que é denominado por Jesus de pecado, que é algo que é pouco falado nos dias de hoje. É pouco falado. O Paulo chega lá e rasga o verbo, e o Paulo é rejeitado. Mas o Paulo viu muita gente se libertar de verdade. Diga amém, Jesus. Viu muita gente se libertar de verdade, compreendeu, aceitou a palavra e jogou a Diana fora. Diga amém, Jesus. Irmãos, nós temos que jogar as Dianas fora. Tem que jogar o que é Diana fora. Tudo que é coisa que é imundícia, tem que jogar o quê? Fora. É um pensamento que não é de Deus, joga fora, irmão. É uma mágoa, um ressentimento, joga fora. É uma tristeza, joga fora, irmão. Joga fora. É alguém que está no seu coração que não é o seu marido, alguém que está no seu coração que não é a sua esposa, joga fora, em nome de Jesus, joga fora. Joga essa Diana fora. Não permita que isso faça com que você se levante contra aquele que está trazendo a verdade ao seu coração, a verdade ao seu espírito. O Paulo que viu gente ali se batizando, o Paulo que viu gente ali se rendendo, o Paulo foi quase linchado por uma outra parte. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, sabe o que é? Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você. Não são as pessoas que te salvam. Quem te salva é Jesus Cristo. Nós não somos devedores à carne, disse lá Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós somos devedores ao Espírito de Deus. Então não queira ter, não faça a vontade do homem para você ser aceito. Não faça. A pessoa que gosta de você, a pessoa que é teu amigo, ela vai ser seu amigo até com as diferenças que ela tem com você. Eu tenho pessoas que são meus amigos que eu conheço, que são de outras religiões,
pessoas que são homossexuais, e que a gente tem uma amizade, e eu sei até onde eu posso ir, e a pessoa sabe até onde pode ir. Então a pessoa que gosta de você, ela não vai deixar de andar com você por causa de política, ela vai respeitar a sua decisão, ela não vai deixar de andar com você, irmão, por causa de outras coisas, de uma formação religiosa, não vai, ela vai saber até onde ela vai. Quando você falar que tem um compromisso com Deus, ela vai falar assim: vai lá, meu amigo, eu te respeito. Diga amém, Jesus. Eu te respeito. Eu te respeito. Um pastor não vai te maltratar por você não por você não considerar, não ter a mesma opinião em relação à política que ele tem. Te obrigar. Senão não deixou de ser pastor. Ele vai te respeitar. Opinião é opinião, cada um tem a sua. A gente diverge de muitas coisas, mas o que nos une é muito maior do que aquilo que diverge. O que nos une é Cristo. Nós somos a família de Deus. Nós somos a família de Cristo. Não mude a sua pregação, porque alguém não vai concordar com o que está na Bíblia. Não mude. Paulo não mudou. Paulo é um exemplo de cristão para nós. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. O Paulo estava numa cidade chamada Listra, estava pregando lá, o povo falou: não, a gente pode ouvir isso não, que história é essa? Esse homem trazer isso aqui para nós, vamos pegar esse homem, vamos dar uma surra nele. Deram uma surra nele, jogaram ele para fora da cidade como se estivesse morto. Acabamos com Paulo, acabamos com o ministério dele. Daqui a pouco o povo estava andando normal lá na cidade. Quem estava no meio da praça gritando lá, pregando? Ele não saiu daquele lugar. Ele não mudou o discurso dele, porque ele estava sendo rejeitado. Ele não estava preocupado em ser aceito. Ele estava preocupado em ser aceito lá, nos céus. Porque quem se envergonha de Cristo aqui, Jesus disse: eu não confessarei o nome dele diante do meu Pai. Então, se tem alguém que a gente tem que agradar nessa terra, é o Senhor. Por isso que o culto é para o Senhor, a nossa oferta é para o Senhor, o nosso dízimo é para a obra de Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo veio dele, tudo é por ele, e para ele são todas as coisas. Coisa linda, irmãos. Isso é uma vida de um cristão. Você vai sorrir com pessoas que vão aceitar Jesus, mas você vai ser atingido por pessoas que vão querer saber da verdade, e elas sabem que é a verdade que você está falando, porque o Espírito Santo fala. Amém? Próximo, apresentação de Jesus à igreja de Éfeso. Aqui já entramos no capítulo 2, versículo 1. Diz assim: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas. Todos os pastores pertencem ao Senhor, se forem eles verdadeiramente do Senhor. Pelos frutos conhecereis a árvore. Na mão direita, e que anda no meio dos 7 castiçais candelabros de ouro. Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18, ele sabe de tudo, ele é o Senhor. Esse versículo aqui traz isso para nós. As 7 estrelas são os 7 pastores, porque quando fala de anjo da igreja, o Senhor não pregou para anjo. Quem fala na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala na igreja através do anjo pastor, do pregador. E aqui Deus está se referindo àqueles que realmente estão nas mãos dele, porque a gente sabe muito bem que nos últimos dias, irmãos, surgirão falsos pastores. Nunca siga alguém por causa de sinais, por causa de maravilha, por causa disso, por causa daquilo, porque uma das evidências de um falso pastor são as maravilhas. O que você tem que ver? Você tem que ver o fruto que aquele pastor dá. Se aquele pastor, ele anda sobre as Escrituras, ele teme a Deus, ele respeita a palavra de Deus, você vai ver na maneira dele de viver. Você vai identificar o fruto.
Esses pastores são aqueles que estão verdadeiramente nas mãos de quem? De Deus. Porque como nós queremos tanto nos alegrarmos com as coisas desse mundo, a gente não pode ouvir que tem um que revela ali, que tem um que faz isso, que tem um que faz aquilo, que a gente corre para ver se o nosso problema é resolvido. A gente corre para ver se resolve o nosso problema. Não sou contra a manifestação dos dons do Espírito Santo, não. Palavra do conhecimento, sabedoria, discernimento de espírito, não sou contra. Eu sou a favor de tudo aquilo que Deus dá. Mas você tem que provar o Espírito se procede de Deus. Porque tudo aquilo que Deus fala está de acordo com a palavra de Deus. Uma pessoa é um pastor, mas deve e não paga. Canta as ovelhas pedindo dinheiro para as ovelhas. Usa dos dons espiritual para extorquir. Você precisa ter o olho aberto. Ah, pastor, mas ele foi usado. Ele foi usado. Até ali acabou. Agora, a questão de extorquir, de fazer, ele já está sendo usado pelo cão. Você tem que discernir o fruto. O fruto daquela pessoa. Diga amém, Jesus. O fruto daquela pessoa. Então o pastor não pode errar. Não é que não pode errar, mas o que é de Deus não permanece com fruto ruim não, irmãos. O camarada está no altar. Segundo, terceiro, quarto casamento. Traindo a esposa com o obreiro, com a obreira. Esse não é um cara que eu posso... Ele não é digno de estar ali. Ele não cumpre os requisitos do Espírito Santo para estar ali. Ele tem que reconhecer isso. Ele tem que se retirar e se cuidar. Ele tem que se retirar e se tratar. Ele está doente. E quem está doente transmite doença. Quem está doente transmite o quê? Doença. Porque ele está tolerando, ele que está tolerando o pecado nele, ele vai tolerar o pecado na igreja também. E daqui a pouco, irmão, aquela igreja só está inchada. Mas se Jesus voltar, fica tudo aí para a grande tribulação. É coisa séria isso aqui. Porque não é pelo fato de eu estar no altar, que Jesus voltar, Deus me recolhe, não, tem que estar na palavra. Não é pelo fato de você estar aqui sentado, Jesus voltar te recolhe, não, você tem que estar na palavra. Você tem que estar nele, ele tem que estar em você. E o que Deus tem pedido para nós hoje, nos dias de hoje, é alinhamento. Nós não podemos sermos mornos, irmãos. Mas de forma nenhuma, está amarrado em nome de Jesus. E quem está se apresentando? Aquele que tem os 7 pastores nas mãos. Aquele que tem o quê? As 7 igrejas. Por mais que essas igrejas aqui, elas cometeram os seus erros, mas quem passeava no meio delas era Jesus. Era Jesus. Aqui, o que vai pesar no final é o galardão de uma e o galardão da outra. A consequência que as pessoas terão por não andarem nas obras que Deus preparou. Como eu disse, ela teve um início e só 67 anos de vida. Mas por quê que prevaleceu o inimigo? Porque eles não despertaram para voltar ao primeiro amor. Então esse tratamento também é individual. Então quem está em pé, cuide-se, para que não caia. Diga amém, Jesus. Continue. Jesus se apresenta e elogia a igreja. Olha o que Jesus fala. Eu sei o que vocês têm feito. Jesus falou isso para todas as igrejas, para que todos saibam que Ele vê tudo o que fazemos. Sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. O que mais? Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Eu sei que vocês ficaram firmes diante daqueles que se desviaram da minha palavra. É isso que ele está falando. Eu fiquei observando vocês, igreja, porque imagina, irmãos, quem que estava nessa igreja passeando? Jesus. Irmão, Jesus está aqui. E eu não estou falando isso que eu estou vendo nada não, estou falando isso por quê? Porque a palavra dele diz, onde houver 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio deles. Então Jesus está aqui. E ele estava aqui nessa igreja. E ele começou a elogiar essa igreja.
E ele falou assim: olha, eu estou observando aqui que vocês não podem suportar as pessoas más, ou seja, vocês ficaram firmes diante das pessoas que participaram do meio de vocês, e essas pessoas se desviaram da minha palavra. Isso aconteceu lá, ano 33 depois de Cristo, e acontece hoje também. Acontece hoje também. Irmãos, não permita que o mal que fizeram com você mude a essência do bem que Deus colocou em você. Oh, aleluia! Não permita, porque nós vivemos de divisores de águas. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que é um divisor de águas para melhor. Mas tem coisa na nossa vida, se a gente não conseguir administrar, a gente cai ali e não consegue se levantar mais. É para pior. Eu vou falar de novo, não permita que se algum dia alguém se desviou da palavra e foi uma pessoa má para contigo, não permita que o mal que fizeram com você mude a essência que Deus colocou dentro de você. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas que talvez você está chateado, você está aborrecido, você está ali e tal, e aquilo Deus está trabalhando para levar você para aquilo que Ele tem para acrescentar mais na sua vida. Oh! Esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus é tremendo, Ele está no controle de todas as coisas. O que Ele quer de mim, o que Ele quer de você? Que nós vamos continuar amando Ele. E o que é amar a Deus? Continuar praticando a sua palavra. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde. Orai pelo que vos persegue, pelo que vos maltrata. Ore pela pessoa. Você vai estar mostrando o que está dentro de você. O que as pessoas fazem para você mostra o que elas são. Mas o que você responde mostra quem você é. Mostra quem você é. Mostra quem você é. Não, que eu estou chateado com isso. Não, irmão, fica na palavra de Deus, fica na presença de Deus. Fica na presença de Deus. E sei que puseram à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E assim você descobriram que eles são o quê? Mentirosos. Ou seja, precisamos provar os diáconos e pastores para que possamos saber a real intenção deles em fazer a obra de Deus, para que depois sirvam, se forem aprovados. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, depois você pode ler em casa. Tem que pôr a prova. Qual que é a verdadeira intenção deles? Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não pensam na obra, elas não renunciam, elas não abrem mão da vida delas, não todos, né? Não abrem mão da vida delas, das coisas dela pela obra. Muitos querem se beneficiar da... Então a gente tem que provar. O próprio Deus prova. Quando o pastor não prova, Deus prova, porque Deus coloca a pessoa em situações. E quando Deus permite aquela situação, Ele vai ver se a pessoa vai praticar a palavra, ou se a pessoa vai inclinar para as coisas da carne. Isso está em Deuteronômio capítulo 8, gente. Te passei pela serpente, te passei pelo deserto, te passei pela água, para ver o que tinha no teu coração. Para ver se você guardava a minha palavra ou não. Para depois te fazer o bem. E para te introduzir numa terra que mana leite, que mana mel. Terra que comerás o pão sem escassez. Nada te faltará nela. Terra de abismo, toma cuidado. O pecado está aí. Terra em que suas vacas, os seus bois vão multiplicar. E quando você estiver farto, e quando você estiver habitando casas, quando você estiver crescido com os seus gados,
não se esqueça do Senhor teu Deus. Não diga nem no teu coração que foi a força do teu braço que te fez adquirir este poder, porque senão eu, como Deus, eu seria o primeiro a protestar contra ti. Deus, Ele quer ser louvado, 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 louvado. E Ele merece o louvor, Ele merece a honra, Ele merece a glória, porque nós somos mordomos de Deus nessa terra. Aleluia, irmão. E olha que nós estamos só na primeira igreja, domingo que vem nós vamos ver a segunda igreja. Nós vamos entender todo o nosso momento. Deus falou, meu coração, pregue sobre as 7 igrejas. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Mas vocês têm a seu favor isto. Ele continua elogiando, ó. Odeio os que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Vocês odeiam e eu também odeio, Jesus está dizendo. Outra coisa que Jesus viu e gostou desta igreja foi o fato dela não apoiar os nicolaítas, pessoas que pregavam a libertinagem, a hipergraça, isto é, não respeitar o corpo como templo do Espírito Santo, levando pessoas à imoralidade sexual. Gente, por que nós estamos vivendo a época da Laodiceia, morna? O mundo está dentro da igreja, irmão, que tem gente namorando e pecando. Começou a namorar aqui, já vai para o motel com a pessoa, não respeita o templo do Espírito Santo, sai com um, sai com outro. Isso é uma doutrina que entrou depois na igreja. Nós vamos ver, essa doutrina entrou na igreja depois, ela entrou, que é o que? Dos nicolaítas. Eles pregam a hipergraça. O que é hipergraça? Jesus morreu por mim na cruz do Calvário, amém. Derramou seu sangue por mim, amém. Pagou um preço ali com o seu corpo sendo moído por mim, glória a Deus. Eu me arrependo, aleluia. Arrependimento é mudança de comportamento. Se eu me arrependo, o que eu faço? Reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Não é só como Salvador, não. É como Senhor também. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Salvador. É o Senhor. Então tem muita gente declarando, eu sou de Jesus. O Senhor me salvou. Mas não obedece a sua palavra. Então só tem um Deus Salvador. Não tem um Deus como Senhor. Porque se Ele é Senhor, eu sou servo. Se eu sou servo, prevalece a vontade do meu Senhor. Mas pastor, hoje, o senhor está com a ideia errada. Hoje não é mais Senhor, hoje é Pai. Agora o negócio é Pai, né, irmãos? E eu concordo. Jesus trouxe a figura do Pai. Mas o que prevalece na casa do Pai? É a vontade do Filho ou a vontade do Pai? É a vontade do Pai. Quantos filhos não conseguem enxergar que a luz que ele usa dentro da casa dele saiu do bolso do pai? Quantos filhos não conseguem enxergar que para o pai chegar onde chegou, ele era pequenininho, nem sabia o sofrimento que foi no início. Então quantos filhos não conseguem chegar ao preço que o pai pagou? E o primeiro mandamento com promessa é honrar pai. Diga amém, Jesus. É honrar pai e honrar mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Então as pessoas estão muito enganadas quando elas falam assim, não, hoje Deus é meu pai, hoje eu quero uma figura de pai, de pai, de pai. Claro, Deus nunca vai te jogar fora, o pai nunca joga o filho fora, o filho que sai. O filho é que não aceita muito bem o que o pai impõe, e encontra o estranho lá fora, e acha que o estranho lá é que é gente boa. E ele é orgulhoso, tão orgulhoso, que ele não quer dar o braço a torcer. Ele está lá desejando comer bolotas, mas não volta porque é orgulhoso. E uma coisa que eu aprendi na Bíblia, o pai não foi atrás do filho pródigo. Não foi atrás do filho pródigo.
Porque o filho é aquele que sabe a vontade do pai, o filho é aquele que já provou do lado do pai, e ele decide sair, porque ele é uma pessoa que deixou a altivez entrar dentro dele. Então, se a figura de pai, merece mais honra ainda, porque se a figura fosse de Senhor, eu seria empregado, eu teria que obedecer, querendo ou não. Se a figura é de pai, o pai colocou um quarto bonito lá com ar-condicionado para mim. O pai foi lá, preparou um churrasco, falou: filho, vamos ficar aqui em família hoje. Então o pai merece muito mais honra. Amém, Jesus? Muito mais honra. Muito mais honra. Não aceite as obras dos nicolaítas na sua vida. Qualquer tipo de imoralidade, não aceite. Jesus falou assim, ó, olha o que Jesus falou: eu odeio isso. Olha o que ele falou: eu odeio isso. E estou elogiando vocês de Éfeso, porque eu tenho visto que vocês odeiam também. Não as pessoas, mas a obra, a imoralidade. A imoralidade. Irmãos, tem um rapaz aí, que é um youtuber, eu esqueci o nome dele, tem alguma coisa a ver com o Neto. Esse rapaz, ele é seguido por muitos cristãos jovens. E esse rapaz só ensina imoralidade. Ele só ensina o que, pessoal? Imoralidade. E são milhares de pessoas. Agora, vai eu e você chegar nele e falar assim para ele, assim, falar: ó, você está errado. Ele vai falar que a gente é atrasado. Ele vai falar assim: eu tenho seguidores, milhões aí, ó. Eu ganho milhões com esse pessoal que me segue aí, ó. Quem é você na fila do pão para falar comigo? Eles não estão nem aí para aquilo que nós pregamos. E por que o cristão tem que ficar preocupado com aquilo que as pessoas pensam, se ele sabe que Jesus é a verdade, o caminho e a vida? Irmãos, eu cheguei num ponto com Deus, que Deus falou assim, ó: abre bem a tua boca, eu encherei. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, esse mesmo Deus que elogiou essa igreja, Ele também vem tratar os desvios da igreja. Quando eu falo que Ele criticou a igreja, é porque Ele fala assim: aquele que está em mim dá fruto, Ele limpa para dar mais fruto. Então tem que haver um crescimento. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. E como que a gente vai melhorar? Com a repreensão dEle, e Ele chamando a gente para um arrependimento, até de coisas que a gente nem enxerga. Nem enxerga. Ele quer que na igreja se santifique. Diga amém, Jesus? Ele quer, irmãos. E aí ele fala mais à frente, olha só. Jesus repreende, a igreja chama para o arrependimento. Quando Jesus chamar para o arrependimento, se sinta amado. E olha o que ele fala para a igreja de Éfeso, que também acontece nos dias de hoje. Porém, tem uma coisa contra vocês. Tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Vocês deixaram aquele primeiro amor. Eles não perderam o amor. Eles não perderam, eles deixaram. O Senhor está dizendo: vocês não me amam como vocês me amavam. E esse amor aqui está no sentido de quê? No sentido da pessoa continuar exercendo a sua missão, a sua cruz. Porque tem duas coisas que Deus fala para a igreja: Cristo e cruz. Cristo e cruz. Cristo e missão. Ele fala assim: se você quiser vir após mim, então você teve um encontro com Cristo.
aceitou Jesus, se batizou. Agora, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E o quê? E siga-me. Essa cruz é a sua missão. Para eu estar aqui hoje, eu renunciei tanta coisa na minha vida, eu renunciei tudo, irmão, na minha vida. Mas talvez a cruz que Deus tem para você não é a mesma que Deus tem para mim. Só o fato de você estar aí, fazendo parte da obra que está sendo feita através desse ministério, você na posição que Deus te colocou aí, como um membro fiel, não dá trabalho para o seu pastor, você é uma pessoa que está na presença de Deus, ora pelo seu pastor, às vezes você tem a sua cruz é a intercessão. A sua cruz é você dobrar o joelho de madrugada e orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pela vida do seu pastor. Tem gente que tem essa cruz como ministério particular, fora as demais coisas. Tem gente que são levadas numa igreja para serem colunas naquele ministério, para serem uma bênção naquele ministério. É a cruz que ela foi levada para ser ali, como Lucas capítulo 8. Olha que coisa tremenda. Pega a tua cruz e siga-me. Pastor, eu era uma pessoa tão fiel, eu era uma pessoa tão assídua, eu era uma pessoa que chegava, mas hoje eu deixei. Irmãos, a gente não pode deixar, a gente tem que aumentar. Se você é discípulo e eu sou discípulo, ele fala assim, ó, eu vou limpar você para você dar mais. Então o amor tem que aumentar. Amém, Jesus? O amor tem que aumentar. Lembra da sua conversão. Lembra da pureza do seu coração. Às vezes as pessoas não eram nem tão verdadeiras com você, mas você era tão puro. E por causa daquela pureza você cresceu tanto. Mas aí os olhos se abriram. Muitas coisas começaram a acontecer. Não deixe o seu amor. Nós estamos numa época que o amor de muitos iria esfriar. Não deixe o seu esfriar, não. Não deixa. Quando a pessoa começa a deixar o amor esfriar, irmãos, é muito difícil para ela. Porque ela começa, irmãos, a ficar sem nenhuma ação no reino. Ela não faz mais nada pelo reino. E ela começa a ser tomada por uma visão. Mas se ela olhar para ela mesma, ela vai ver que ela está neutralizada. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Deus conta comigo, Deus conta com você. Deus conta conosco. Não deixa ninguém amarrar você. Pastor, eu era, pastor, eu fui, pastor, eu fazia, pastor, eu. Não. Ele é o mesmo Deus daquele ontem. Ele é o Deus hoje. E Ele quer ser Deus eternamente na sua vida. Mas pastor, a esposa do fulano me maltratou, a esposa do ciclano me maltratou, e depois daquele dia você não foi mais a mesma pessoa, você era tão assídua. Hoje a obra geme, e você colocou dentro de você, eu não quero mais fazer parte de mais nada. Não seja vencido pelo mal que fizeram com você. Não seja. Volte para a palavra de Deus, que Deus tem algo grande para a sua vida. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí ele fala aqui, olha só, é importante dizer que a igreja não perdeu o primeiro amor, e sim deixou o primeiro amor. Isso era tão sério, que levaria a igreja o quê? A ruína. Por quê? Olha só, lembrem do quanto vocês caíram. Irmão, a gente tem que fazer uma retrospectiva. Eu orava, hoje não oro mais. Eu li a Bíblia, hoje eu não leio mais. Eu ia em todos os cursos da igreja, hoje eu vou de vez em quando. E quando eu vou, chego atrasado ainda. No primeiro amor, irmãos, eu lembro, eu ia de ônibus, com meu filho, com carrinho, com tudo. A gente tem carro, irmão, mora perto. E eu pegava o ônibus, saía de casa 6 horas da manhã lá em São Paulo, ia lá para o Tatuapé.
O culto era às 7h30, 8 horas. Com criança pequena, de ônibus. Chegava lá, chegava meia hora antes para orar. E a gente ia atrasar um pouquinho. Eu falei, bem, vamos correndo porque eu quero pegar o louvor. Se eu não pegar o início do louvor, o culto não é a mesma coisa. Vamos, bem, vamos. E a pessoa nem cantava tão bem assim. Mas é o primeiro amor. Quando a gente não tem o primeiro amor, pode estar uma pessoa, pode ter o Fábio Júnior se converteu. Fábio Júnior se converteu, está aqui tocando. A gente não tem nem vontade de ir, irmão. Se arrasta. Está amarrado. Em nome de... É bom receber elogio. Mas a gente só melhora quando a gente é criticado. Receba, 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 receba. Amém, Jesus? Receba. Lembrem do quanto vocês caíram. Aí, recomeça, eu coloquei aqui, ó, recomeçam, que vocês, reconheçam que vocês não são mais os mesmos em relação à sua missão. A cruz, a missão que lhe fora imposta. Reconheça. Isso vai te aproximar de Deus. Arrepende-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Fruto de arrependimento, voltem a demonstrar o amor de vocês através das suas obras. Oh, glória a Deus! Volte! Não é só orar não, amanhã eu já estou fazendo o que eu não fazia, que eu não estava fazendo, mas que eu fazia no princípio. Eu vou seguir com Cristo, Deus é comigo, está amarrado esse mal que está querendo me neutralizar, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Se não se arrependerem, misericórdia, virei brevemente a ti, tirarei o teu castiçal do seu lugar. Se não te arrependeres, Cristo é a fonte de luz, mas a cruz é o meio pelo qual nos mantemos iluminados. Então voltem para a sua missão, e a luz permanecerá em vós. Oh, Deus maravilhoso. Deus vai permanecer em você. Você lembra da parábola das 10 virgens? O 10 representa o número dos gentios. Os 10 homens que representavam as 10 nações, que representavam todas as línguas e povos que tocaram na orla de Jesus, que é o mandamento, representam os gentios. As 10 virgens representam a igreja. E 5 tinha o azeite e a lâmpada acesa, que eram prudentes. E 5 só tinha a lâmpada, o azeite já não tinha mais. O que me mantém vivo? O que me mantém aceso? É a minha missão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, você está entendendo o que Deus está falando? Tem gente que a lâmpada ainda está acesa, mas por causa de uma reserva, não está caindo mais unção ali, porque Deus não dá unção para quem não usa. Eu tenho medo daquelas pessoas que chegam com tudo. A Bíblia fala para eu ser simplesmente assim, ó, firme, constante, abundante na obra do Senhor. Firme, constante, abundante. Vai fazendo a sua missão. Firme, constante, abundante. Vai fazendo, vai lá. Firme, constante, abundante na obra do Senhor. Vai cair azeite. A lâmpada vai ficar acesa. E quando o pai de família chegar a abrir a porta, você não vai falar, Senhor, deixa eu lá buscar o azeite. Não é tempo mais de fazer a obra. Agora é tempo de entrar ou não? Meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. Continue, estou terminando já. Então, diante disso, o que Deus fala? Quem tem ouvidos,
para ouvir. Ouça o que o Paulo diz, o que o Espírito Santo diz às igrejas. Volte para a cruz, a sua missão. Ao que vencer, olha a recompensa: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus. O cristão é um vencedor só quando põe a sua fé exclusivamente em Cristo e na sua missão. O que dá liberdade de ação ao Espírito Santo para que, gente? Para operar. Nunca seremos justificados, ou seja, salvos pelas obras, não é isso que eu estou pregando, mas sim, olhando para a obra do Calvário, para Cristo, e esperando inteiramente na graça de Deus, que é o favor imerecido. Esperando como? Como filhos obedientes, não nos conformando com a vida que levávamos quando estávamos nas obras, nas antigas obras, nas nossas concupiscências. Então somos salvos pela graça, por meio da fé, para andarmos segundo a obra de Deus. É isso que Deus está falando. E para terminar, quem tem ouvidos, eu gosto dessa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Ele merece. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, irmãos. Ele é tremendo.